reação na live pós-Flamengo lá com essa coisa do Rafa Benítez podendo ser um dos alvos do São Paulo e tudo mais. Hoje eu vi o Bruno Andrade, nosso colega que é especialista em futebol português, dizendo também, postando que o São Paulo tentou técnicos portugueses e levou não. Se eu ver quais ele postou aqui, acho que eram 4 na visão. Que faz esse processo dos técnicos europeus, não é que ele não existiu, ele existiu. Só que ele terminou praticamente na terça-feira. Foram 48 horas de sondagens de empresários. Como é que está o fulano? Quanto ganha o fulano? Fulano trabalhando ali no Brasil? Nenhuma conversa, não teve conversa segunda rodada com nenhum desses técnicos europeus, nem o Rafa Benítez, né? O Bruno Andrade fala assim, antes de fechar com o Gilberto Dias, São Paulo recebeu o nome de 4 treinadores portugueses. O José Mourinho não chegou a ser procurado. Houve a sondagem ao empresário do José Mourinho, que falou, nem adianta vir, que não rola. O São Paulo tentou lá o Carvalhal, não tentou de entrevistar e tal. Sondou a situação do Carvalhal, que estava sem contrato, etc., e de outros portugueses. Além do Carvalhal, o Renato Paiva, mas aquele que era do Bahia, aí fica difícil, hein? Que está no México, está trabalhando, o Rui Vitória e o Pedro Martins, que a galera ama ali. O Pedro Martins, o Bruno Andrade disse que esses 4 foram soldados, mas na verdade entrevista, proposta, discussão, tempo de contrato, salário, conversa sobre o time, aconteceu a partir da quarta-feira em relação ao Zubeldia, que foi definido como alvo preferencial. Rafael Miranda, o Zubeldia é mais estruturado que o Carpa, mas não tem história ainda para o São Paulo. Põe a enquete aí, tira. Zub cai em agosto, outubro, dezembro ou pós-Paulistão 2025. Sei lá, Rafael, vamos ver, tem que esperar, né? Aí que tá, né, gente? Se foi feita uma aposta no Carpini, acho que essa é uma aposta, mas é uma aposta com alguma outra maior chance, sei lá. Também acho que é uma aposta. E acho que o São Paulo se encalacrou com a decisão errada e agora tá nessa aí. Vai fazer o quê? A aposta, assim, eu considero, eu acho que vou mudar o verbo, apostar. Apostar no Zubeldia, eu acho que faz algum sentido, né? Apostar no Carpini, acho que não fazia por uma série de questões. Se Zubeldia é aposta, Carpini era devaneio. Não tinha a menor justificativa. A não ser um ano bom de um técnico professor sem experiência em nenhum campeonato que o São Paulo ia disputar fora o Paulistão. Seria quando o Carpini chega e fala assim, o Paulistão eu domino, e assim, ele teve dificuldade até no Paulistão, porque aí ele já tinha que pensar na outra competição, rolar aquele negócio do jogo da Ponte Preta. O Carpini nunca disputou um jogo de Série A e nunca um jogo sul-americano. Cara, sinceramente, não dá. Então era um devaneio, na minha opinião. Eduardo Peleissoni, a LDU jogou contra o São Paulo com um ponta rápido e um camisa 10 criador no meio. É o cara lá que foi expulso. Isso. Como vocês imaginam a formação do São Paulo aberto? São Paulo então, esse meia criador do meio, não creio que será o Ramos, viu? Então, a LDU, na partida da ida, que ela ganha por 2-1, ela não joga com meia centralizada, ela joga com praticamente 3 volantes. É como se jogasse Pablo, Alisson e Bobadilha, Pablo, Alisson e Michel, Pablo, Alisson e Galopo. Não jogou o 10, não jogou nem o Lucas e nem o Rames na partida de ida, né? A LDU joga com a seguinte escalação. O Ibarra, que era o ponta direita, tijolo, e o Juan Julio, ponta esquerda, tijolo. Os caras fizeram os gols até, né? O Guerreiro como centroavante e o Gonzalez entre os 2 pontas, que é uma espécie de terceiro volante. Esse time engoliu o São Paulo, lembra? Aí o Gabriel Neves não achava ninguém, não tinha volante. São Paulo, Pablo não jogou. É o jogo que o Dorival mete o Luan no intervalo para perder de menos. Isso. E aí tem uma jogada individual, o Lucas Luciano, o São Paulo desconta e vai com 2-1 pro Morumbi. Aí, cara, é isso que me surpreendeu no Morumbi. O Zubeldia safado, ele vai com o Alvarado, que é o número 10 dos caras, além dos 2 pontos e o Guerreiro.
Aí é o 4-2-4. Ele tira um volante e põe um meia. É como se ele tirasse o Bobadilha e colocasse o Rames ou o Lucas. E só que a condição do Alvarado é muito mais para Lucas, pelo vigor, do que para Rames. E ele marca a saída de bola com 4 jogadores do São Paulo. São Paulo, o Dorival não conseguia jogar. Isso. E aí o Alvarado é expulso no primeiro tempo ainda. E mesmo com um a menos ele consegue controlar bem o jogo até tomar o gol de cabeça do Arboleda. E aí vai para os pênaltis e o Rames perde o pênalti, a LDU passa e vai até a decisão da Sul-Americana. Outras coisas que eu andei lendo e vendo aí sobre o Zubeldia, essa história do 4-2-3-1, que ele tenta fazer sempre aquela marcação no campo de ataque, sabe, apertando a saída de bola, que tenta fazer ou prefere fazer marcação, como é que os caras chamam de encaixes individuais, ou em outras palavras, marcação individual. Crespo, né? Muito crespo. Muito crespo, exatamente, o que tem suas vantagens e desvantagens. Você sufoca o adversário, mas quando o adversário consegue quebrar, desencaixar alguém, é um Deus nos acuda, que é o que dizem que esse era um dos problemas da LDU. Às vezes, quando passou da linha de marcação, aí abriu tudo. Me lembra um pouco o Diniz nesse aspecto, embora o Diniz não faça marcação individual, mas sabe quando você vê o campo aberto para evoluir. E que quando ele está sem a bola e essa primeira marcação não funciona, ele faz o time ficar numa duas linhas de 4-4-2, se fechar ali. E que, por fim, ele foi mais, essa fase dele na LDU, ela foi mais destacada pela força defensiva do que pela força ofensiva. Isso não é um demérito, é um elogio. Certo. Enfim, é isso, foi o que eu vi por aí. Muito bem, continue mandando suas mensagens. Aqui, ó. Gabriel Correia, empolgado pela capacidade do Zubeldia, morrendo de medo do São Paulo não entregar as condições ideais para ele implementar o seu estilo de jogo intenso. Isso está na cabeça de todo mundo. Se o São Paulo, com o seu DM meio esquisito, vai conseguir dar condições para ele. E o Falcon Josa Novaes fala: parabéns, Zubeldia, novo técnico da seleção argentina. Impressionante, né? O São Paulo perdeu um monte de técnico aí. O Paton, quem mais? O Dorival da seleção. Osório para a seleção. Osório para a seleção. Rivaldo Silva, como fica o Muricy agora que tinha queimado o cara? Vai ficar lá. Talvez um pouco mais afastado do dia, como não tão presente como era como Carpinho, mas vai estar lá. Não? Sim, eu acho que eu estou curioso para ver até a recepção ao Zubeldia, né? Se o Muricy vai estar nas fotos, se vai ter fotos dos dois, etc e tal. Mas na verdade o Muricy falou pela primeira vez com o Zubeldia agora, nessas conferências aí. Ele não tinha falado outra vez. Ele tinha ficado com uma má impressão porque o Zubeldia não tinha atendido o São Paulo. Né? Não tinha. E tem uma. Aliás, para quem, além das análises dos jornalistas, tem coisas do Zubeldia bem interessantes no YouTube, por exemplo. Acompanhar a entrevista dele para a ESPN Argentina, naquele programa de todo mundo, que tem os caras sul de terra, aqueles bonitões. Sim. Só que assim, esse programa, cara, até me dá aflição, porque o nível de discussão das pessoas que militam no futebol argentino, ele é quase como se estivesse numa universidade, né? É um debate de um nível, né, conceito de jogo, conceito de vida, é uma coisa meio... Os caras têm isso me dá uma certa inveja positiva. O Brasil poderia ter uma coisa educacional muito mais ampla, né? Os profissionais de futebol, que militam no futebol argentino, têm uma capacidade de discernimento muito grande, né? Mas é interessante essa entrevista para a ESPN Argentina, porque mostra um pouco o que o Tironi ouviu por aí, da boca dele, né, como ele gosta de jogar, como ele gosta de dirigir os times e tudo mais. Então tem vídeos legais do Zubeldia de entrevistas que decifram um pouco como ele pensa, como ele atua, como ele gosta de ver o futebol. E ele fala
nessa entrevista essa coisa da profundidade. Eu gosto da posse, gosto da bola, mas eu não vejo o futebol sem profundidade. Talvez isso explique. E o Tirone gosta disso também. O que aconteceu com o Carpini é que a profundidade virou bagunça. Né? Uma coisa é você ser agressivo e chegar rápido no campo do adversário. Outra coisa é você virar um bando, chutar a bola para frente e correr todo mundo atrás da bola. O São Paulo estava jogando assim, né? Nessa atual etapa. Né? Sobretudo, se você pegar a parte final do jogo do Flamengo, esse último jogo lá que acaba andando, às vezes dando um gol. O Alisson pegou a bola, meteu o Caveirinho.